Oi, pessoal, muito boa tarde. Começamos o nosso jornal com a informação da apreensão de drogas no Porto de Santos. Eu vou conversar com o Valentim Cardoso, que está lá no cais, vai falar com a gente a respeito desse caso. Oi, Valentim, boa tarde. Opa, deu uma travadinha. Boa tarde para você, Thiago. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Cerca de 339 quilos de cocaína foram impedidos de chegar ao exterior via o Porto de Santos. A Polícia Federal e também a Guarda Portuária identificaram que a droga estava escondida no teto de um compartimento do navio. O navio estava atracado aqui no Porto de Santos. O que ajudou, Thiago, no patrulhamento foi as câmeras de monitoramento. A partir daí, os policiais viram uma movimentação estranha no local, chegaram e fizeram a apreensão do entorpecente. E toda essa droga, Thiago, ela acabou sendo levada para a sede da Polícia Federal, que fica aqui no Cais Santista. A tendência agora é que essa droga ela seja totalmente incinerada. É com você, Thiago. Beleza, Valentim Cardoso conversando conosco a respeito da apreensão de drogas no Porto de Santos, no navio. 12h46, e durante uma operação pelo nosso estuário, a Polícia Ambiental apreendeu mais de 3 toneladas de pescado. Esse caso foi em Guarujá. A apreensão foi feita durante a Operação Impacto. Os policiais visualizaram a embarcação que estava prestes a realizar a descarga do produto. E após a abordagem, foi constatado grande quantidade de pescado diverso no porão e irregularidades documentais, tanto da embarcação, que é de Santa Catarina, quanto dos tripulantes. Foram apreendidos camarão rosa, peixe das espécies trilha e curvina, lula e lagosta sapateira e lagostim. O pescado foi doado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarujá e para entidades do município. Os responsáveis pela embarcação foram multados em mais de R$500 mil. 12h47. Bora conferir os destaques do Viver em Santos na manhã/tarde desta quarta-feira? Pois é, vamos começar com a temporada de cruzeiros 2024, que deverá ser mais longa que a anterior e gerar até 15 mil empregos. Está aí na tela para você, então, esse destaque do Viver em Santos. De acordo com a Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista, as oportunidades para as vagas diretas e indiretas deverão surgir principalmente nos setores portuário, de comércio e serviços. Segundo a associação, a temporada 23-24 terá cerca de 7 meses. Ainda não há data prevista para o início, porém é esperado que os navios comecem a chegar ao porto a partir de novembro. Na última temporada, a cidade de Santos atraiu mais de 2.600.000 turistas. Então, na tela para você esse destaque, então, a respeito da temporada de cruzeiros. Mais destaques. E a Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes que devem atingir o litoral a partir de hoje. Segundo a Marinha, as rajadas terão até 100 km por hora e devem se estender até a sexta-feira. As orientações são para que a população fique abrigada durante a ventania e que evite o mar, já que ele permanece agitado até o fim de semana. Não há previsão de chuva forte. Tá, então, para você, o destaque do Viver em Santos. Tem mais um. Santos vai receber a festa de inverno criativo. A festa inverno criativo, na verdade, pessoal. Esse evento será no Arcos do Valongo e o evento acontecerá semanalmente, de quinta até domingo. Terá gastronomia, música, economia e muito mais. A festa segue até o dia 5 de agosto. E a neblina tomou conta da serra na manhã de hoje. Pois é, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes implantou comboio na descida da serra. A gente tem essas imagens, também é um destaque do Viver em Santos e região. A Ecovias informou que a operação seguiu até as 10 horas da manhã e depois o tempo abriu, como todos podem observar do lado de fora das nossas cidades, por todo o litoral, temos sol, entre algumas nuvens, mas temos sol e a neblina se dissipou. Portanto, a operação comboio acabou. A imagem logo cedo da rodovia Anchieta. Acesse a página do Viver em Santos e Região no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e Região. Eles também estão no Instagram. Acesse o @Viver em Santos e Região.
Já que a gente está falando de sistema Anchieta Imigrantes, comboio, vamos conferir como está o trânsito hoje? Então, bora para o telão ver como que está o sistema Anchieta Imigrantes neste exato momento. Operação em vigor, então, é a 5x5. Operação que foi implantada desde cedo. Essa atualização é de 12h35. Isso significa que todas as pistas da Anchieta, da Imigrantes, Pista Norte, Pista Sul, estão liberadas para o tráfego de veículos nesta quarta-feira. Vamos trocar de tela? Vamos saber como está as balsas, travessias de balsas nessa quarta-feira. Travessia entre Santos e Guarujá, 15 minutinhos de espera hoje, pessoal. Está bem tranquilo, são 7 balsas operando essa travessia. Segundo o Departamento Hidroviário, está falando que são 15 minutos de espera, mas a fila para entrada, né, na alça de acesso aqui das balsas, está cheio tanto do lado de Santos como do lado do Guarujá. Mas o Departamento Hidroviário informa que são 15 minutos de espera. Vamos trocar de travessia? Vamos saber como está entre Guarujá e Bertioga. Guarujá, Bertioga, portanto, os 2 municípios aí na tela para você. 20 minutos de espera de cada lado. São 2 balsas operando nesta quarta-feira. Indo mais ao norte do nosso litoral, temos Ilhabela, Bertioga. Ilhabela, São Sebastião. Travessia entre os 2 municípios. Temos 6 balsas operando essa travessia. Tempo de espera está um pouquinho longo para quem está em São Sebastião. 2 horas de espera, pessoal. Então, você está aí pelo litoral norte, está querendo ir para Ilhabela, pegar uma praia, pegar um sol ou mesmo a serviço, vai trabalhar, 2 horas para chegar a Ilhabela. E quem estiver na ilha, 45 minutos para acessar o continente através de São Sebastião. Lá são 6 balsas operando nesse comecinho de tarde. As informações das travessias de balsa você encontra no site do Departamento Hidroviário de São Paulo. Acesse www.dh.sp.gov.br e as informações do sistema Anchieta Imigrantes estão nas redes sociais da Ecovias. 12h52. Confira mais destaques de hoje. Pessoas com deficiência têm menos oportunidades, aponta IBGE. Navio Vladimir Besná, que está abandonado no porto, será desmanchado. Atletas de Bertioga disputam jogos regionais em São Bernardo. E conheça um hotel em Santos, bom pra cachorro. Quarta-feira, 12 de julho, o JL tá no ar. Muito bem, pessoal. Que bom que você está conosco no Jornal Litoral desta quarta-feira, dia 12 de julho. Vamos começar o nosso jornal falando sobre a pesquisa PNAD do IBGE. Estudar e arrumar um emprego são sonhos de muitas pessoas. Mas alcançar estas realizações não é fácil. Imagine para quem tem algum tipo de deficiência. 18.600.000 pessoas, uma população maior que países como Equador e Holanda. O número de pessoas com 2 anos ou mais com algum tipo de deficiência no Brasil foi atualizado pelo IBGE por meio da PNAD contínua. 9,5% das pessoas pretas apresentam alguma deficiência, seguidas pelos pardos e brancos. A maioria dos deficientes são mulheres. Entre as regiões do país, o Nordeste é o que tem o maior percentual, mais de 10%. Em seguida, vem as regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Apesar do número expressivo, as pessoas com deficiência estão longe de conseguir as mesmas oportunidades das pessoas sem deficiência. Mais de 19% são analfabetas, contra 4% das pessoas sem deficiência. 25% das pessoas com deficiência concluíram o ensino médio, menos da metade das pessoas sem deficiência. A discriminação, o preconceito, o bullying e o capacitismo. Essas 4 barreiras, elas atrapalham muito a pessoa com deficiência e fazem com que elas tenham uma enorme dificuldade, primeiro, para serem aceitas e segundo, para poder se manter no mercado de trabalho
ou mesmo no ambiente escolar. Quando o assunto é mercado de trabalho, a diferença é ainda maior. Apenas 26% das pessoas com deficiência estão formalmente empregadas. Já entre as pessoas sem deficiência, o percentual é de quase 61%. E nem o diploma universitário é capaz de diminuir a diferença. Mesmo quando a pessoa com deficiência tem um nível de instrução alto, como nível superior completo, por exemplo, o nível da ocupação dessa parcela da população permanece abaixo do que o das pessoas sem deficiência, visto que pessoas com deficiência em nível superior tiveram um nível de ocupação de 51,2%, enquanto as pessoas sem deficiência tiveram um nível de ocupação de 80,8%. Os problemas de inclusão começam desde cedo, ainda na escola, e reverberam ao longo da vida. Para especialistas, é necessária maior capacitação profissional para a escola e setores da sociedade conseguirem atender a todos os tipos de deficiência. Hoje nós temos aí pessoas que precisam da inclusão escolar e com necessidades específicas. Cada deficiência, ela possui uma necessidade específica. Então, nós temos aí pessoas com deficiência auditiva que precisam de intérprete de Libras, nós temos pessoas com deficiência visual que precisam do Braille, nós temos pessoas com deficiência intelectual, temos pessoas autistas que necessitam de professores de apoio, de profissionais de apoio escolar para estar ali junto com elas, para conseguirem promover aí o que a educação busca, que é o aprendizado. Eu estou falando de professor de apoio, mas também precisamos aí de adaptação curricular e de capacitação docente, bem como de toda a comunidade escolar. Então, bacana, né? Cuidar aí desse pessoal que precisa de oportunidade. E a Justiça determinou que o navio Professor Vladimir Besnar, ancorado há anos no Porto de Santos, seja desmontado. A Justiça decidiu que o navio oceanográfico Professor Vladimir Besnar, que tantas expedições realizou em prol da ciência brasileira pela Universidade de São Paulo, inclusive para a Antártida, deve ser desmanchado. Em 2016, o histórico desse navio foi que a Ilha Bela queria esse navio para si. E ela fez um termo de doação com a USP doou esse navio. De lá para cá, vem se arrastando uma demanda jurídica. Quando em 2018, a autoridade portuária entrou com uma ação, obrigando Ilhabela, portanto, a retirar o navio. Isso, de fato, não aconteceu. A decisão transitou em julgado e começou o cumprimento de sentença. Agora, em decisão recente, em maio desse ano, o juiz, de forma definitiva, decidiu: esse navio tem que ser desmantelado e levado, tem que ser dado alguma utilidade para esse navio que não seja a navegabilidade. Construído na Noruega com mais de 260 expedições, o navio tem mais de 5 décadas de serviços prestados. Ele foi restaurado várias vezes, uma após o incêndio. E o término do Besnar será onde ele foi batizado, o Porto de Santos. O navio deixou um verdadeiro legado na oceanografia brasileira. O Besnar já se aventurou por águas nada tranquilas e enfrentou ondas gigantes, inclusive quando navegou para o continente gelado. Este senhor foi operador de máquinas do antigo navio da USP. Esteve em 3 das 5 expedições para a Antártida. Navio muito saudoso e eficiente. Porém, estou sabendo que agora vão destruí-lo ou desmontá-lo. E poderíamos transformar isso num museu histórico, o que foi uma época muito interessante e importante para o Brasil, pois o ano de 82 era o último ano que o Brasil teria a oportunidade de fazer uma pesquisa científica para garantir-lhe uma base naval e o direito a um pedaço daquele território. Portanto, acho que qualquer que seja outra atitude tomada contra esse casco velho e honroso, seria desastroso. No entanto, tais medidas adotadas pela lei serão essenciais para que o Besnar não transfira ao meio ambiente o mesmo mal que o ser humano fez para ele um dia. Dizendo justamente do perigo desse navio
navegar nesse trecho, inclusive ele poderia afundar nesse trajeto. Então, um risco muito grande para o meio ambiente. E o juiz, inclusive, pontuou muito bem isso. Entre o risco de levá-lo até lá e desmantelá-lo, o juiz preferiu ficar com o desmantelamento. Esse desmantelamento é feito diretamente aqui no porto. E os orçamentos estão sendo providenciados pelas duas partes do processo, a autoridade portuária e a Prefeitura de Ilhabela. Bom, a gente procurou a Prefeitura de Ilhabela para comentar o caso, mas até o momento a gente não teve resposta. 13 horas em ponto, está na hora do nosso quadro Visão Estratégica Marketing. Roda a vinheta. Muito bem, para falar sobre marketing, eu recebo hoje, nesta quarta-feira, Marla Souto, publicitária e empresária. Marla, vamos falar sobre social listening. Falei corretamente? Social listening, isso mesmo. Olha só, quase uma aula de inglês hoje. Tudo bem, Marla? Boa tarde. O que nós podemos falar sobre esse tema? O que é, afinal de contas, o social listening? Então, social listening parece um termo complicado, mas sintetizando, a voz do povo é a voz de Deus. É a escuta social. Então, esse é o conceito do social listening. E como que é o conceito desse social listening? Ele pode ser aplicado no setor de marketing, para o sucesso de campanhas estratégicas de uma empresa? Como é que funciona tudo isso? O social listening nada mais é do que uma estratégia de marketing e de relacionamento. Tá. Então, o que a gente faz através do social listening? A escuta social. Então, monitoramento do que as pessoas estão falando sobre a marca, sobre o assunto que a gente aborda, sobre determinadas palavras-chave que são importantes para a minha marca, e também na parte de community management, que é a interação das comunidades. Então, quem está interagindo comigo, eu conversando com esses usuários, com essas pessoas que estão interagindo, né, com a minha marca, e através dessas informações, desses insights, criar estratégias para melhorias do produto, do atendimento do cliente, para a produção de novos conteúdos que já ofereçam respostas para essa escuta social. Ô Marla, hoje em dia é até um pouco mais prático esse aqui, um trabalho que realmente dá trabalho, tem tarefa para isso. Mas eu fico imaginando isso há 20, 30 anos atrás, como era esse trabalho, né? Para você fazer esse tipo de pesquisa, teria que ir a campo, é isso, como era antigamente? Não, com certeza. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas. Eu acredito que para o social listening a gente não tem nenhuma ferramenta ainda que seja gratuita. Elas são um pouquinho caras até. Porém, se você for analisar o custo-benefício, ela traz muita informação que fazer no manual, como você disse, uma pesquisa de campo, ainda que seja no âmbito da internet, se a gente for fazer no manual, acaba demorando muito tempo, talvez precise ter até uma pessoa dedicada para isso. Então, a ferramenta ela pode trazer um custo-benefício melhor, trazer mais informações num curto espaço de tempo e você já usá-la, on time, né? Usar ela quando ela já acabou de chegar. Realmente, se você for fazer de uma forma assim, um pouco mais lenta, vamos dizer assim, a campo, você acaba perdendo até o timing do negócio. E a mídia social, né? A gente que trabalha com comunicação, o jornalismo sempre foi algo muito pontual. E para a publicidade nem tanto. Mas hoje em dia a publicidade ela está sendo muito pontual, porque ela acompanha diretamente o que está acontecendo. E muitas vezes você perde a hype, não faz muito sentido falar sobre aquilo, né, posteriormente. Então, é entender o que é trend, entender se aquilo pode se linkar com a sua marca e já usar isso como oportunidade de conversar com seus usuários. E quais são as principais vantagens de usar o social listening? Bom, o social listening, ele era muito usado para gestão de crise. Certo. Então, marcas grandes que precisavam monitorar o que está sendo falado nas social medias, né? Facebook, Instagram e também em todas as mídias sociais, como dentro do blog, dentro de portais. Então, para a gestão de crise é muito importante porque você consegue entender a abrangência do que está sendo falado e até pensar numa solução, numa resposta única. Tem a vantagem, né, do tempo de resposta também, você não deixar passar, né, aquela gestão de crise. Quanto mais tempo você demora para se posicionar, é pior. É muito legal para fazer produção de conteúdo. Você já se antecipa respondendo
para os usuários, para os seus possíveis clientes, para as pessoas que interagem, você já oferece respostas antes daquela pergunta chegar. Certo. E isso a gente pode descobrir através dos concorrentes. Não necessariamente eu já conversei sobre aquilo na minha marca, mas eu dou uma olhadinha ali na grama do vizinho e vejo que aquilo é uma dor e já me antecipo respondendo para os meus clientes. Então, utilizar esses dados para a produção de conteúdo, para a melhoria de produto, de serviço, você pensar na experiência do seu cliente como um todo. Então, entender aquela reclamação, aquele elogio, fazer uma métrica do que está dando certo, o que está dando errado. Muitas vezes a gente pensa muito na campanha, na publicidade em si, e às vezes são correções pequenas dentro do produto, do serviço, que vão fazer aquilo, né, vender mais, enfim, otimizar o lucro. Com certeza. Você falou da interação, né? Então eu pensei em comentários, né? Então imagine a chuva de comentários. Já pensou você responder um por um? Não, você tem que ter mais estratégia, pegar uma média, vamos dizer assim, desses comentários para criar um post, vamos dizer assim, como resposta para que as pessoas meio que, calma, a resposta é essa. Sim. Correto? Na verdade, responder a todos, né, é algo que eu falo bastante, até aqui sobre marketing de relacionamento, é uma obrigação, mais do que publicar, Sim. Você tem que responder, mas a coleta desses dados e alinhar esses dados também é muito importante. Porque de nada adianta só responder se você não souber o que fazer com aqueles dados. Com certeza, com certeza. Marla, nosso tempo é curto, mas semana que vem você estará aqui de volta. Muito obrigado. Falando hoje sobre Social Listen. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, até semana que vem. Perfeito. Participação da Marla Souto, publicitária, empresária, falando sobre marketing. Você vê daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. Olha aquela lupinha ali, sabe a lupinha ali bem no comecinho ali da página do YouTube? Clica lá naquela lupinha, escreva @Jornal Litoral. 1:07. Veja a seguir uma entrevista com Lucas Moreno, vice-coordenador da Câmara de Tecnologia e Inovação da Associação Comercial de Santos. 1:07, não sai daí, a gente volta já. (13h10). 10 minutinhos. O tema agora é tecnologia. Os avanços nesta área chamam a atenção. E hoje o uso da inteligência artificial tem auxiliado no desenvolvimento de muitos projetos. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o vice-coordenador da Câmara de Tecnologia e Inovação da Associação Comercial de Santos. Tudo bom? Tudo bem, prazer. Não falei o nome dele, Lucas Moreno. Anunciei no último bloco, mas o Lucas Moreno está aqui. Ele também que é fundador e CEO da EloX Digital. É isso? É isso aí. Tudo bom, Lucas? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral dessa quarta-feira. Prazer. Ô, Lucas, o que impulsionou a sua empresa, o nascimento dessa empresa? Por que você criou a EloX? Não, legal. Na verdade, eu nunca pensei que eu ia trabalhar em logística. Sou economista de formação, trabalhei em São Paulo, num banco. E aí, no meio de 2012, tive a oportunidade, junto com a família, de comprar uma empresa aqui no Porto. E aí, aos 22 anos, comecei a empreender. 22 anos. Já virei diretor de um terminal retroportuário aqui. E é um mundo que é muito analógico, né? Muito repetitivo, muito burocrático. E aí, no meio, para o fim de 2018, eu achava que a gente tinha que fazer o que a gente fala um pouco que é spin-off, né? Ou seja, de alguma forma digitalizar simplificar a logística internacional, e aí foi que nasceu a EloX, né? Ou seja, com esse propósito de digitalizar e simplificar a logística internacional de cargas. Eu posso falar que é uma startup de logística internacional, né? Que ajuda, então, importadores e exportadores, é isso? Exatamente. O exportador e importador, ele tem uma dor que ele precisa primeiro contratar diversos intervenientes, né? Transportadora rodoviária, transportadora marítima, despachante aduaneiro, enfim, dentre outros, e depois disso ser um maestro, que tem que coordenar diversas empresas diferentes para que ocorra a operação dele. Então a EloX nasceu para que a gente consiga, com uma plataforma web, a gente fala com uma experiência do usuário melhor,
poder colocar tudo isso e simplificar para que ele consiga fazer a gestão da operação dele e mitigue diversos riscos que tem aí na cadeia. Como a sua startup de logística internacional, ela se diferencia das demais empresas do setor? Você até falou que o pessoal era mais analógico e tal, exato, e aí o desenvolvimento dessa tecnologia, explica para o pessoal essa diferença. O que a gente percebeu é que não importa o tamanho da empresa, né? A gente sempre brinca que a logística internacional ainda está na idade das pedras, né? E a gente quer trazer inovação e tem tecnologia para isso, né? Então, é o que a gente está trazendo, trazer de uma forma diferente. Então, as startups, elas fazem isso, elas trazem de uma forma diferente, mais amigável para o usuário, o que uma empresa incumbente, muitas vezes, não quer fazer, né? Que a gente fala, eles têm outros propósitos, têm outras dificuldades do dia a dia, e a gente vem para disruptar e fazer alguma coisa diferente que é necessário. Agora, vocês são a primeira startup, né, do setor marítimo portuário. Inclusive, vocês receberam um investimento, né, de um fundo, né? Isso. Como isso tem incentivado vocês para o crescimento da empresa, da LOX? Então, startup é uma forma diferente, né? De forma até de captação. Então, quando eu comecei um pouco com capital próprio e logo sem ter cliente e sem ter receita, a gente conseguiu atrair investidores anjos que acreditaram naquele momento que a gente podia fazer alguma coisa grande. Exatamente. Tem potencial para crescer bastante. Exatamente. E aí a gente fez uma aquisição, né, trocando ações, e começamos a ter clientes, ter receita e potencializando com a tecnologia. E aí isso surgiu, enfim, a gente fala com diversos fundos de investimentos diariamente, aí um fundo institucional, ou seja, um fundo de verdade, investimentos, não só pessoas físicas, né, acreditaram e aportaram um recurso considerável. E aí a gente tem muito orgulho de ser a primeira startup de logística internacional em Santos, né, de conseguir receber esse aporte. E no mês passado, o BTG Pactual, né, que é o maior banco de investimento da América Latina. Então, assim, vai carimbando que alguma coisa a gente está fazendo certo ou estamos no caminho certo, né? Então, a gente vai captando de uma forma para financiar esse nosso crescimento. Já que vocês são a primeira empresa, startup do setor aqui em Santos, falando de Santos, né? Como você descreveria o ecossistema de tecnologia aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Para quem está começando ou pretende começar? Eu estou muito feliz de ver que está nascendo esse ecossistema, né? Então a gente conversa com vários outros empreendedores, o Luiz Simões da Modal GR, da Hexagon, a gente tem um papo muito legal também com o Eduardo Bittencourt, que hoje é o presidente do Parque Tecnológico de Santos. Legal. Então a gente se junta ali de que forma a gente pode trazer esse ambiente de inovação para a nossa cidade, que tem todas as características necessárias para crescer, né? Então acho que ainda falta colocar Santos, acho que nesse mapa dos fundos de Venture Capital, e eu espero poder ajudar a trazê-los, né? A gente teve um evento no mês passado lá na Associação Comercial de Santos, que a gente trouxe o Cubo Startup, ou seja, colocar Santos nesse mapa da inovação e, enfim, acho que estou bem convincente que a gente vai conseguir fazer isso. Você citou o Parque Tecnológico aqui de Santos, a presença dele, né, impacta, né, para o desenvolvimento de startups aqui na nossa cidade, né? É importante, né? Sim, sem dúvida. Como a gente fala do Cubo Startup, que é um prédio lá em São Paulo, que foi feito pelo Itaú, com outro fundo de investimento, acho que o Parque Tecnológico, ele tangibiliza isso, né? O ecossistema. O que quando a gente fala ecossistema? Ecossistema é quando você tem empreendedores, você tem empresas tradicionais que buscam inovar, você tem universitários que estão na faculdade e querem empreender ou para começar numa startup, entender como que é o dia a dia, e também ter fundos de investimentos que olham rapidamente e falam, pô, eu acho que esse projeto aqui. E Santos tem também os segmentos, né? Então acho que o Porto é um segmento que consome tecnologia, tem também a área de saúde, mobilidade urbana, enfim, acho que tem bastante coisa amplo, que a gente... né, e o parque eu acho que vai tangibilizar isso nesse momento, é importante estar num lugar central e como outras cidades mostram, né, depois você vai tendo também outros hubs de inovações na própria cidade, mas acho que Santos ainda está no começo, mas estou muito animado, o parque, enfim, vai ficar lindo aí quando lançarem ali, tá bem legal. Aliás, fica pertinho aqui da gente, aqui no centro de Santos, Exatamente. no bairro da Vila Nova,
no Colégio Santista, né? Bem no Exatamente. parte do Colégio Santista, estava ficando bem bonito mesmo o parque tecnológico. Agora, como é que você enxerga o futuro marítimo, o futuro do trabalho do marítimo, portuário aqui na cidade de Santos? Olha, eu vejo com bons olhos e a gente tem, eu falo, tecnologia brasileira para isso também. A gente não precisa e não estamos longe da tecnologia estrangeira. Então, eu acho que também é papel das empresas da cidade apoiarem tecnologia brasileira e aqui de Santos também. Então, a gente está fazendo uma parceria muito legal também, de novo, com a Hexagon, porque a gente é uma startup que resolve uma boa parte. A Hexagon, o Luiz e o time também fizeram uma parte importante. Por que a gente não se junta numa parceria e entrega uma solução para o cliente, né? Então, acho que teve uma provocação, foi muito legal, há 2 semanas, que o secretário nacional de Portos, o Fabrício Pierdomênico, veio na Associação Comercial e ele deixou um desafio, né? Como é que a gente aumenta a movimentação portuária sem aumentar R$1 em investimento de berço, de calado, etc. Tecnologia, ou seja, como que você otimiza a movimentação dos contêineres, como você otimiza a movimentação de navios e os dados permitem isso e todas as outras coisas necessárias aí para fazer. O assunto é muito interessante, Lucas, mas o nosso tempo é curto. Agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Aqui no Jornal Litoral. Obrigado, Lucas. Até mais. Olha, a participação do Lucas Moreno, que é CEO da LOX Digital, estará daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com e aí lá na lupinha, lá em cima, coloque @Jornal Litoral. 1h19, 13h19, tem recado importante para você. Na estação mais fria do ano é comum o surgimento de gripes e resfriados, além de doenças virais, já que as pessoas ficam mais dentro de casa e em locais fechados. Por isso, a Poupamed tem 5 dicas para cuidar da sua imunidade no inverno. Dica número 1, faça exercícios. Estudos indicam que ao menos 150 minutos de exercícios moderados por semana ajudam a reduzir a inflamação e facilitam o deslocamento das células imunológicas. Dica número 2, hidrate-se. Nosso sistema linfático é responsável pela eliminação de toxinas e depende de água para funcionar. Dica número 3, durma bem. Com sono desregulado, nosso sistema imunológico fica mais frágil a invasores nocivos e a doenças. Dica número 4, dê um colorido na sua alimentação. A inclusão de frutas e vegetais ricos em vitaminas e minerais pode auxiliar no funcionamento do seu sistema imunológico. Por fim, dica número 5, controle o estresse. O estresse eleva os níveis de cortisol, o que impede que o sistema imunológico responda antes que o evento estressante termine. Precisa comprar seus medicamentos, perfumaria, produtos para higiene e saúde sem sair de casa? Ligue para a Poupamed e receba na sua residência com segurança e comodidade. Central de atendimento 13 3232 2006. Esse telefone é válido para Santos, São Vicente e Guarujá. Ou adicione 13 3232 2006 aos seus contatos no WhatsApp para fazer o seu pedido. É isso mesmo. Com um único número, você aí de casa fala com a Poupamed no telefone fixo ou no WhatsApp. Se preferir, aponte a câmera do celular para esse QR Code que está na tela e seja direcionado para falar com o atendente no WhatsApp. Farmácias Poupamed. Tá, então, um recado muito importante para você. Agora, 1h21, tá na hora da gente saber as principais manchetes do portal Costa Norte. Para isso, eu vou conversar com a minha amiga Eleni Nogueira, chefe de redação do portal Costa Norte. Oi, Eleni, boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Qual é o primeiro destaque de hoje? Então, no destaque de hoje, a gente vai falar sobre o Porto de São Sebastião, que teve um aumento na movimentação de cargas. Pra você ter uma ideia, de janeiro a junho foram movimentadas 484 mil toneladas de grãos, né? E no ano passado, no mesmo período, foram 380 mil toneladas, na verdade, de cargas em geral, não apenas de grão, né? É o maior movimento desde 2008. A gente fala muito sobre Porto de Santos, mas o Porto de São Sebastião também, com grande movimentação, também batendo recordes, né, Helene? Sim.
E ainda, pro lado de lá, né, o Litoral Norte irá ganhar 2 mercados municipais ainda este ano, Thiago. Um público em São Sebastião e o outro de iniciativa privada em Caraguatatuba. São os primeiros mercados desse segmento lá na região. O pessoal está aguardando, assim, está bem feliz aguardando isso. Mercado municipal é tudo de bom, né? Lá você come bem, compra-se frutas, é bem bacana. Que legal que o Litoral Norte, então, a cidade de São Sebastião e Caraguatatuba vão ganhar um mercado. Legal, show! Próximo destaque, Eleni. Isso, agora para encerrar aqui, né, na Baixada Santista, uma investigação de células neonazistas aberta em Santa Catarina chegou em Praia Grande ontem. A Polícia Civil cumpriu mandatos de busca e apreensão na cidade. Além de Praia Grande, outras 9 cidades da região sul do país estão envolvidas nesta operação que ainda segue. Ela começou em outubro e a Polícia Civil de Santa Catarina não quis dar muitos detalhes ainda sobre a situação aqui de Praia Grande, mas foram cumpridos os mandatos de busca e apreensão na cidade ontem. Que pode, né, Lelê? Uma situação dessa, pesadelo do neonazismo, o nazismo ficou lá no século passado, o pessoal insistindo com essa história aqui, infelizmente envolvendo até cidades aqui da nossa região, Praia Grande. Leni, obrigado pelas suas informações, a gente conversa mais amanhã. Uma boa tarde. Boa tarde, Thiago. Essa foi a Eleni Nogueira conversando conosco diretamente da redação do Portal Costa Norte. Quer ficar bem informado? Acesse costanorte.com.br e fique muito bem informado. 1h24, veja a seguir. Quer viajar e não tem onde deixar o seu cão? Então fica por aí que depois do intervalo nós temos a resposta. Não sai daí, fique aí, voltamos já. Uma hora e 27 minutos, que bom que você está conosco aqui no Jornal Litoral. Segunda a sexta, 1:45 da tarde, na tela da sua TV Cultura Litoral. Mas voltei aqui do lado do nosso telão para saber as informações do sistema Anchieta Imigrantes. A gente falou agora há pouco que a operação em vigor era 5x5, estava tudo bem tranquilo, mas agora há pouco eu recebi uma notificação no nosso Maps e eu encontrei um congestionamento aqui na rodovia Anchieta, no sentido de quem vai para Santos. Olha só, próximo ao entroncamento para quem está indo a São Paulo pela rodovia dos imigrantes. Olha só, então, está tudo vermelho na rodovia Anchieta, na altura do Jardim Casqueiro. E esse congestionamento prossegue, pessoal. Prossegue mais um pouco. Passa pela ponte do Rio Casqueiro e só vai aliviar na altura do São Manuel, pessoal, tá? Então, ó, região do bairro do São Manuel, Piratininga já aqui na cidade de Santos, e aí depois disso o trânsito segue com um pouquinho de tranquilidade, mas aí quando chega próximo ao acesso à Alemoa, ao Porto da Alemoa, você vê que então fica um pouquinho vermelho então aqui no viaduto de acesso ao Porto e seguindo ao Porto, a Avenida Augusto Barata, também vermelha nos 2 sentidos. Tá? Então, o trânsito para você nesta quarta-feira aqui na região de Santos. 1h29, 13h29 e as férias estão a pleno vapor. E você quer viajar e não tem onde deixar o seu cachorro? O Valentim Cardoso e o Alexandre Rodrigues conheceram um hotel para eles. Um ambiente totalmente voltado para acolher bem aquele que é o melhor amigo do homem, das mulheres e também das crianças. O Container oferece todo o conforto de hospedagem, alimentação e serviços pet, para que o seu cãozinho se sinta em casa. Independente do tempo que o dono do animal precise ficar ausente e quando o dono precisar levar ou buscar o animal, ainda pode desfrutar de um espaço gourmet existente no local. A nossa estrutura ela tá bem completa, né? Então o tutor ele chega aqui, ele faz uma avaliação com o seu cachorro para
participar tanto do hotel quanto da creche, né? E também pode aguardar no nosso espaço, tomando um café, pode conhecer a nossa loja com todos os nossos itens que a gente vende, produtos naturais, brinquedos interativos e tudo mais. Além disso, o cachorro fazendo avaliação, ele passando aqui com a gente, tudo certinho, ele está liberado para fazer todos os nossos serviços, participar da nossa creche diariamente, ou também do nosso hotel em dias que o tutor vai viajar e tudo mais. Aqui o animal é acompanhado 24 horas por monitores. E além dos cuidados com os cães, também há a interação entre os próprios bichinhos, que são separados por tamanho na hora das brincadeiras. Como vocês podem ver, o ambiente é todo muito bem preparado. As cortinas são decoradas, existem camas não só para os animais, mas também para os cuidadores, bem decoradas com cãozinho de pelúcia. Aqui não dá para ter dúvidas que o cão se sente no céu. Já para as mamães dos pets, a sensação de poder fazer os deveres diários, sabendo que o bichinho está sendo bem cuidado, essa não tem preço. Eu, como mãe dele, como dona, eu me sinto muito bem porque o tratamento aqui, o pessoal que trabalha aqui, eles são muito receptivos. Eu vejo o carinho que eles têm com os cachorros e o cuidado que eles têm. E o Clauzinho, ele é apaixonado. Quando eu falo creche, ele já fica doido correndo pra coleira. Ele vem aqui, ele é muito bem cuidado, ele brinca, ele tem várias atividades durante o dia inteiro e ele se diverte muito e é incrível o trabalho que eles fazem. Brinco que a gente tem uma guarda compartilhada, eu e o container, né? Porque o Cisquinho chega aqui na maior felicidade, vai para casa mais feliz ainda, sempre cansado das atividades, eu confio 100% aqui. Então para você é fundamental isso aqui até para o bem-estar dele e para a saúde física dele também, né? Com certeza. Eu brinco que cachorro cansado é cachorro feliz, né? Então, aqui no container eu sei que as atividades são ótimas, ele adora. Então é isso, é o bem-estar do cachorro. Tá aí a cachorrada se dando muito bem. E a delegação de Bertioga, que vai disputar os Jogos Regionais em São Bernardo do Campo, já está pronta para a competição. O colorido dos uniformes e a animação tomou conta da quadra do ginásio esportivo Alberto Alves em Bertioga na noite de ontem. Os 150 atletas que irão representar o município nos Jogos Regionais de São Bernardo do Campo foram apresentados ao prefeito Caio Mateus e ao secretário de Esporte e Lazer Danilo Lerner. Pessoal, clima de animação, a gente está aqui no ginásio Alberto Alves com a delegação de esportistas de Bertioga, cerca de 150 atletas que vão representar Bertioga lá em São Bernardo do Campo nos Jogos Regionais. São diversas modalidades, diversas faixas etárias e a prefeitura está entrando com toda a retaguarda, alimentação, uniforme, foi feito treinamento, enfim, vai ter alojamento também para eles ficarem também durante os jogos. Enfim, a gente passa aqui para dar um abraço, desejar boa sorte para esses jogos, essa nova edição dos Jogos Regionais que acontece agora na semana que vem. Forte abraço e Bertioga no caminho certo no esporte também. Quem esteve presente na noite dedicada ao esporte foi o mascote Buriqui. Ele promete estar ao lado dos atletas durante as competições e vai precisar ter fôlego para isso. Afinal, serão 13 modalidades e as equipes estão preparadas. Os jogos vai de 14 a 23 de julho. A nossa delegação vai se manter lá, são várias modalidades, então dependendo do dia da modalidade, a equipe vai estar lá presente, competindo. A gente torce sim para que a equipe avance, mas a nossa principal prioridade é realmente que a gente tenha participação e consiga com isso ganhar experiência para novos jogos. Os jogos serão realizados de 13 a 23 deste mês. A etapa abrangerá a primeira região do estado com a Grande São Paulo e a Baixada Santistas representadas. São 21 municípios paulistas com mais de 4.000 atletas envolvidos em 23 modalidades esportivas. O Bertioga promete fazer história. Na verdade, foi um estudo que nós fizemos sobre a condição de a gente ter uma maior delegação. A gente já vem se preparando há algum tempo, a gente tem todas as competições de base, vem se preparando, vem estruturando todos os atletas e dessa vez a gente conseguiu trazer a maior delegação da história da cidade de Bertioga. Aí, boa sorte pro pessoal de Bertioga. Futebol! O Timão jogou ontem e venceu. Veja na narração de Murilo Tauro.
O Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, recebeu o Universitário do Peru e venceu 1-0, gol de Felipe Augusto, batendo de canhota, muito bonito o chute. O Corinthians tem a vantagem agora para no dia 18, no jogo da volta, lá em Lima, conseguir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, título inédito para o Corinthians. Belo gol, parabéns aos corintianos, hoje estão um pouquinho mais felizes. Acabou o Jornal Litoral desta quarta-feira, agradeço a sua audiência, a sua paciência, a gente volta amanhã, 15 para 1 da tarde, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Grande abraço, tchau.